todos! Estamos hoje aqui com o Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, as 5 linguagens do amor. E para me ajudar com esse assunto, eu convidei meu amigo Marcelo Miranda. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Vânia. Obrigado. E eu espero poder acrescentar algo positivo, né, na vida de quem estiver nos assistindo. Se for para acrescentar, tá valendo. Casal do Milhão é isso. Se for para acrescentar valores, a gente está presente. Senão, a gente nem vai. É isso aí. Marcelo, eu sempre começo o podcast perguntando: quem é Marcelo Miranda hoje? Marcelo Miranda hoje. Vamos lá, Vânia. Eu sou um cara exigente naquilo que eu faço. Tenho também um nível de autoexigência. Eu acho que é normal das pessoas exigentes. Mas nada a ponto assim de, poxa, tem que sair perfeito. Não. Eu executo aquilo que eu faço com amor. E nós vivemos, eu e a Camila hoje, em função de ajudar pessoas. É isso que a gente faz. É isso que a gente procura fazer com excelência. Nós trabalhamos no digital. Trabalhamos também no presencial. Marcelo Miranda, eu sou aquele sujeito assim que eu não meço esforços para fazer aquilo que eu quero, desde que isso não prejudique ninguém. Casado, há 16 anos, completamos agora em setembro. Feliz. E desses 16 anos, Vânia, eu digo que 11 de realmente com a liga, com a cola, que uma pessoa que é casada, ela merece viver. É assim que eu me defino. Muito bem. Em evolução. Em evolução. Em evolução. Não cheguei ainda no patamar onde eu quero. Eu estou em evolução. Isso é importante. Continuamos em evolução. Marcelo, o que é o Casal do Milhão? Vamos lá. Explica pra gente. Essa pergunta bastante gente faz. Por que o Casal do Milhão? E a resposta está, Vânia, justamente nos valores. Esse nome veio da Camila. E Casal do Milhão, casal de valores. Se não for para acrescentar valores em algum lugar, a gente não vai. Então, essa é a ideia, né? Acrescentar, levar valores que vão se perdendo ao longo do tempo, que as pessoas vão deixando na prateleira. Então, esse é o nome Casal do Milhão. Que tá se perdendo hoje, né? Tá faltando, a gente percebe hoje no nosso dia a dia alguns valores básicos de educação, respeito. Tá muito em falta hoje em dia. Vamos falar de relacionamentos, né? Relacionamentos. Vamos falar de relacionamentos. Relacionamentos. Existem coisas, Vânia, que elas são opcionais num casamento. Desculpa a comparação. Você vai comprar um carro e ali naquele carro tem as opcionais. Quais são as opcionais? Vidro elétrico, ar-condicionado, farol de neblina, teto solar. Essas coisas, elas não são essenciais para o funcionamento do carro. E no casamento também tem as opcionais, eu digo. Se a pessoa mudar durante o relacionamento, você tirou a sorte grande, se ela mudar em certas coisas. Mas tem coisas que elas não são opcionais. Como, por exemplo, o caráter. O caráter de uma pessoa, o fato dela ser verdadeira, dentro de um relacionamento, não é opcional. Isso é um valor. E o caráter, ele não vai se transformar dependendo da igreja que a pessoa frequente. O caráter, ele não vai se transformar tendo mais ou menos dinheiro. O caráter, ele é algo que vai acompanhar a pessoa do início ao fim da vida. E quando a pessoa sofre no relacionamento porque a outra é mau caráter, então ela tem ali um BO grande na mão dela. Porque, não digo assim que não muda o caráter. Uma coisa apenas pode mudar o caráter de um homem. Não existe outra coisa, a não ser uma experiência única com Deus. Se não for isso, o ser humano não muda o mau caráter dele. Então os valores no relacionamento, eles são o caráter, a verdade, que também faz parte do caráter, o cuidado, a fé. Hoje em dia, se você vê uma família agradecendo a Deus pela refeição no local público, isso é motivo de piada, isso é motivo de sorriso, de risadinha. Então esses valores, eles vão se perdendo com o passar do tempo, com a vida moderna, com a correria, aquela famosa correria, né? Ô fulano, tá sumido, tô na correria. É a famosa correria, muito corrido, vida acelerada. E quando a gente para pensar no que realmente vale,
Então, poxa vida, eu estou num relacionamento, Vânia. Eu estou casado com uma pessoa. Eu estou vivendo com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem defeitos, ela tem falhas como qualquer outro ser humano. Mas aquela pessoa merece o meu melhor. Assim como também eu quero o melhor dela. Então, tem valores que eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Então, baseado nessa experiência que a gente tem, são mais de 10 anos aconselhando casais. Que a gente começou no digital há alguns meses com esse nome. O Casal do Milhão. Então, vamos agregar valores de milhões na vida das pessoas. Coisas importantes essas que você falou. Caráter, a verdade, a honestidade, o cuidado, a fé. Eu acho que o casamento, ele é uma escolha. Você escolhe todos os dias a mesma pessoa. E essa escolha você tem que honrá-la todos os dias. Boa. Né? E dentro desses relacionamentos, a gente se bateu conversando, né, sobre as 5 linguagens do amor. Que eu acho muito interessante. Tá em alta, tem um livro. É muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as linguagens do amor. Eu falaria um dia inteiro, se fosse preciso, sobre o que nós vivemos e vamos viver até o fim de nossas vidas baseado nas 5 linguagens do amor. Vânia, o conhecimento, ele transforma uma pessoa. Assim como o oposto também vale. A falta de conhecimento, ela destrói uma pessoa. Então, nós nos casamos novos, na contramão aí da maioria de hoje em dia, nós nos casamos virgens, eu e a Camila. Nossa. Eu com 22 e ela com 19. E nós fomos viver a nossa vida naquela expectativa assim, será um casamento perfeito. Porque nós somos cristãos. A lá Hollywood. Contos da Disney. Tipo isso. Nós somos cristãos, ela é uma moça bonita, eu sou jovem. Linda, por sinal. Então, nada vai dar errado, a gente vai viver um casamento top. E não foi assim. A expectativa ela foi muito alta e a realidade foi muito baixa. Tinha vários agravantes. Por exemplo, primeira mulher, primeiro homem. Alguns que casam-se virgens e vivem um conto de fadas, assim, né? Vivem uma situação muito boa em termos de adaptação. Não foi o nosso caso, porque nós temos personalidades bem diferentes. Nós temos comportamentos bem diferentes. Isso eu digo nós temos porque ainda temos. Os opostos se atraem. Sim. E não vamos mudar em muitas questões. São as opcionais. Tem coisa que não vou mudar. Muita coisa eu mudei. São os itens de fábrica. Os itens de série do carro é aquilo lá. Não vai mudar. Não vai mudar. Se tirar, perde a essência. Deixa de ser aquele carro. Exato. Então nós fomos enfrentando, Vânia, certas interrogações ao longo do nosso relacionamento. Isso ao longo que eu digo foram 5 para 6 anos. Muita gente fala a respeito da crise dos 7 anos, crise dos 5 anos. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas o nosso caso ele foi um pouquinho além de uma crise dos 7 anos ou dos 5 anos. Nós começamos a nos rejeitar. Nós começamos a atacar o ponto negativo, ou pelo menos o ponto que a gente achava que era negativo, um do outro, por falta de conhecimento. E é muito difícil para o homem buscar ajuda num relacionamento. Chegar para outra pessoa e falar assim, cara, me ajude, eu estou afundando, eu vou perder meu casamento. É muito difícil. Então eu não fiz isso. Eu não busquei ajuda com ninguém, eu não falei do meu problema para ninguém. Nós começamos a ter atritos direto. Nós começamos a brigar muito, toda semana. E essas brigas começaram a ser mais frequentes. Eu comecei a ter surtos de estresse, surtos de nervoso, a ponto de esmurrar a parede de casa. Lá em casa tinha várias portas quebradas. Depois eu tinha que ir lá, que nem um trouxa, consertar, apagar a porta. Eu comecei a esmurrar o carro nas nossas discussões, a dar ferro, dar pau no carro, né? Disputar racha com outras pessoas só para provocar ela. E ela morrendo de medo, chorando dentro do carro. E eu sabia que ela estava com raiva e eu fazia para provocar. Nunca tive coragem, graças a Deus, de agredi-la. Isso foi um juramento que eu fiz baseado no casamento dos meus pais, que eu via isso acontecer. E eu me valia por isso, né? Eu não a agrido, eu não a traio. Não agredia fisicamente. Fisicamente, bem falado. Porque agressão não é só física. Tem vários tipos, né? Sim, traumas, né? Então eu me valia nisso. Eu nunca agredi você, eu nunca traí você. Você fica me exigindo coisas aí que você não tem noção da realidade. Você não sabe o que é uma mulher sofrer. Você não sabe o que é apanhar de um homem. Você não sabe o que é ser traída. E você tem o marido perfeito do teu lado e você não sabe valorizar.
Pausa pra água. Pausa pra água. E aí, Vânia? Ela tem um jeito muito elegante de lidar com os problemas. A Camila, ela tem um jeito assim muito madame de lidar com as situações, inclusive na hora da raiva. E isso eu morria de inveja dela por ela lidar com as situações assim. Se eu tô com raiva, eu vou me expressar. Eu vou partir para agressão, não contra pessoas, né, mas eu vou dar murro em parede, eu vou me expressar. Vai xingar, vai gritar, vai papelão. falar tudo. O papelão. Ela não. Raras vezes ela chorava. E depois ela vinha assim com sutileza e ela tocava no problema. Pra que você fez isso? Você tinha que ter feito assim. E aquilo eu sentia muita vergonha. Sabe? E chegou momentos assim, nessas crises de raiva, de discussão nossa, a gente fazia a malinha pra ir embora. Eu ia embora. E ela também ia embora. A gente ia romper o nosso relacionamento, porque é muito triste você lidar com uma situação que você não sabe o que fazer e você não tem humildade para buscar ajuda. Ponto importante. Eu sei que tem casais que estão nos assistindo e pensam assim, né? Cara, esse cara tá exagerando, é um Nutella. Ele, só por causa de algumas briguinhas, ele queria separar. Eu não vou entrar em detalhes do que eram essas briguinhas. É que assim, cada um sabe da sua dor. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada um sabe o que acontece dentro de quatro paredes. A gente não julga. A gente entende que se chegou num ponto de pensar cada um ir para um lado, então a coisa não era boa. E deixa eu tocar num ponto importante, assim, nós estávamos dentro de igreja, tá? Tem muitos casais que eles estão dentro de igreja e eles estão mais longe do que perto. Justo. Já vivi isso, já vi isso acontecer. E a gente não queria aquilo, mas não conseguia mudar. Então a gente ajudava pessoas. Nós ajudávamos pessoas com aconselhamentos e dava certo para aquelas pessoas. Mas para mim não. Eu não conseguia resolver o meu problema. E aí que entra, Vânia, a linguagem do amor, as 5 linguagens do amor. Porque comportamento bem oposto. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer hoje. Eu não vou esperar amanhã. E a Camila, ela entende que ela precisa fazer, mas ela vai fazer no tempo dela. Eu também sou daquele tipo de pessoa que eu não esqueço data nenhuma. Todas as datas importantes da minha vida eu lembro. Nós nos conhecemos dia 9 de março de 2006. Nós nos beijamos pela primeira vez dia 15 de agosto de 2006. Nós casamos dia 29 de setembro de 2007. Eu lembro de datas, eu lembro de aniversários, de pessoas que fazem diferença na minha vida. E eu não deixo essas datas passar em branco. Eu vou lá, eu abraço a pessoa, eu dou um beijo, eu digo o quanto ela é importante para mim. A minha linguagem do amor é toque. E a minha linguagem do amor é afirmação. Eu tenho essa característica. Então eu falo, eu digo para a pessoa que eu a amo, que ela é importante para mim. Eu tenho necessidade de dar e receber carinho. Essa é a minha linguagem do amor. E eu transmitia isso para ela com todo o meu empenho durante esses anos de casado. E eu não via correspondência da parte dela, como eu esperava. Porque a linguagem do amor dela é diferente. Exato. Ela é uma pessoa que tem a linguagem do amor de atos de serviço. Ela demonstra amor fazendo. E devido à estrutura psicológica dela, também pela criação, ela tem uma dificuldade enorme de chegar e falar assim, ó, você é muito importante para mim, eu amo você. Ela tem uma dificuldade enorme. E eu dizia assim, nesses primeiros anos de casado, pensava comigo, essa mulher não me ama. Esse casamento é uma furada. E foi a pior burrice que eu fiz ter entrado nesse casamento. Eu estou fazendo mal para ela e ela está fazendo mal para mim. Nós não vamos ter futuro. Nós não vamos dar certo. Ela não demonstra amor para mim, ela não fala que me ama. Eu tenho que pedir carinho para ela. Um simples cafuné eu tenho que pedir. E aí começa, quando você quer muito uma coisa e você não tem, você fica mendigando aquilo. Então você fica frustrado porque você pensa assim, essa pessoa não me ama, eu tenho que mendigar um carinho, eu tenho que mendigar uma atenção, só eu faço, eu não recebo. Mas isso é burrice, Vânia. Falta de conhecimento. Porque você não sabe quem está do teu lado. Falta de autoconhecimento e conhecer melhor o seu parceiro. É a famosa pérola aos porcos. Isso. Não adianta nada você dar a sua pérola, se não é a pérola dela. Só que ela, hoje eu a conheço e eu a procuro conhecer todos os dias, ela é uma pessoa de ouro.
Ela é uma pessoa muito amorosa. Só que ela demonstra amor diferente da forma que eu demonstro. Lógico, ela foi aprendendo muita coisa comigo, assim como eu aprendendo com ela. Então, para ela é assim, mais ou menos assim. Para ela, se eu chego hoje e eu dou um presente para ela, e eu a abraço e eu a cubro de beijos, hoje, e amanhã eu sou estúpido com ela, ou então eu dou um vacilo, por exemplo, com uma outra mulher, não que isso tenha acontecido, mas eu tenho um olhar, um flerte com uma outra mulher, para ela, aquilo que eu fiz não vale de nada. E eu ficava irritado com isso, porque eu dizia assim, poxa, só porque eu fui grosseiro com você hoje, fiquei estressado, então é tudo que eu tenho feito por você a vida inteira. Eu achava que não estava valendo. Falta de conhecimento, mais uma vez. Porque a pessoa, ela se encaixa em uma ou duas linguagens do amor. Né? Geralmente é duas, não três. É uma ou duas. Então, conhecendo a minha esposa com o tempo e também estudando sobre isso, eu fui percebendo como ela ama. Ela ama fazendo e eu amo falando. Então são duas coisas muito opostas. E quando os casais não têm esse conhecimento, passa esses pensamentos na cabeça, né? Fulano não me ama porque não me diz. Fulano não me ama porque não me trouxe um café. Ele não lembra da data do nosso aniversário de casamento. Então, isso não quer dizer. Cada um tem uma forma de demonstrar o amor, né? Aquela pessoa que vai lá e se preocupa, por exemplo, com o que a outra vai comer. Aí traz um lanche. A pessoa fala assim, mas você não sabe que eu não gosto de tal coisa? Ou então vai lá no dia do casamento e compra um brinco. Só que o brinco é de prata. E a pessoa fala assim, você não sabe que eu não gosto de prata, eu gosto de dourado. Você não me conhece, você é um marido que não sabe dos meus gostos. Pô, mas o cara, ele fez. Ele fez algo, né? Na cabeça dele ele estava fazendo algo pelo casamento. Sim. Só que ele não fez à altura ou 100% de acordo com o gosto da pessoa, que é mais ligada em sentimentos, em afetos. Mas isso também é uma questão de se ajustando conforme o tempo. Exato. Eu não gosto de prata, assim, meu bem, que lindo, tudo bem, adorei. Mas eu prefiro mais o dourado. Tá tudo certo? Não precisa brigar, apenas dizer, comunicar. Criar uma tempestade, né? A comunicação, acho que é muito importante nessas horas, né? Comunicação. Eu conheci uma terapeuta, ela e o marido, a Michelle e o Paulo. Eles falam bastante sobre a comunicação. O chavão deles é a comunicação. Sim. A gente aprendeu bastante com eles. Uma outra questão, Vânia, que vale a pena tocar aqui, é o cavalheirismo. O cavalheirismo ele está fora de moda com o advento aí das baladas, da internet, do fica-fica. Então o cavalheirismo ele deu ele tá na gaveta, ele saiu de moda. Então hoje em dia tem aquela figura do cara pegador, do cara baladeiro, né? As músicas sertanejas elas empurram para isso. Quanto mais o cara pega, mais ele tem fama, mais ele é bem visto, mais ele é disputado e coisa e tal. Então o cavalheirismo ele foi ficando de lado. E o cavalheirismo ele não está mais no gosto da mulherada, na maioria. E eu digo assim que o cavalheirismo ele vem no pacote. Se o cara é gentil, se o cara é simpático, se o cara é cavalheiro, ótimo, mas ele tem caráter para estruturar uma família, porque cavalheirismo não estrutura a família, né? O que estrutura a família? É o cara ser protetor, é o cara ser defensor da família, é o cara ser provedor. Então, se o cara é essas coisas e outras parecidas, ótimo, ele tem capacidade para estruturar uma família. Agora, se junto com tudo isso ele também é simpático, ele é paciente, ele é carinhoso, então a mulher tirou a sorte grande, porque os acessórios estão vindo junto ali. As opcionais. As opcionais estão vindo junto ali. Mas isso aí diz respeito também a características da linguagem do amor. A Camila, ela tem um irmão. São em 2 irmãos. Ela e o irmão dela são apenas 2. O irmão dela é aquele cara que eu reparo assim, ele chega na minha sogra e ele beija, ele abraça. É aquele mel. A Camila, ela chega, ela fala, oi mãe. Oi. Oi pai. Dá aquele oi coletivo, né? Você entende? E a pessoa que está de fora, ela fala assim, pô, que pessoa fria, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Eu tenho uma admiração grande pelo comportamento dela, pela forma que ela se comporta, pela forma que ela faz para as pessoas. Cara, a minha casa, meu quarto, as minhas coisas, parece que eu estou num hotel. Porque a minha roupa,
é passada melhor do que uma lavanderia. A minha comida que ela faz, você vê assim que é coisa de chefe de cozinha, é com amor, é com empenho. A maneira que ela trata das minhas coisas. Se eu delego uma tarefa para ela, hoje nós trabalhamos juntos, né? Nós empreendemos juntos. E se eu delego uma tarefa para ela, ela vai fazer com excelência aquela tarefa. Se ela não sabe, ela vai pesquisar e ela vai me entregar o que eu pedi, ou melhor. Então, como que uma pessoa assim não ama? Teve momentos na vida que eu falei muitas coisas duras para ela. Eu cheguei a dizer para ela assim, pessoa fria igual você não devia ter casado. Mulher nenhuma merece ouvir isso. E ela foi paciente comigo, ela teve paciência para esperar o tempo, para ver até onde a gente ia chegar. Ela buscou a Deus pelo nosso casamento. Então isso conta demais. Então esse sujeito que está assistindo a gente, essa mulher que está assistindo a gente, ela fala assim, meu relacionamento não tem futuro. Por que que não tem futuro? Por que que você disse? O teu marido, ele é um cara, pensa comigo, ele é um cara bom, que comete vários errinhos, ou ele é um cara que não presta e vive tomando atitudes, tentando te agradar ou consertar? Quem é o teu marido? Porque se ele é um cara que não presta e ele tem várias atitudes, vários mimos para te agradar, dificilmente você vai conseguir mudar ele. Aliás, mulher nenhuma muda marido. Agora, se ele é um cara bom, que comete vários errinhos, vale a pena você ter paciência e esperar até que esse relacionamento fique bom, fique agradável, fique, né, uma coisa saudável. Esperar não de braços cruzados, né, mas esperar com atitudes. E conversando e ensinando, né? Porque pelo que eu entendi, a Camila também te ensinou muito a entender ela, entender o jeito dela, entender a forma dela se relacionar. Ela se permitiu, né? Ela se permitiu. Porque é muito fácil, a pessoa fala assim, tô indo embora, vou dar um tempo, tô indo para casa do meu pai. Os pais delas a acolheriam, os pais delas receberiam ela sem dúvida. E eu também tive essa vontade, só que ninguém casa para separar. O casamento é uma escolha, uma decisão. Eu acho que a separação, ela é o último estágio, assim. Tem casamento que realmente tem que separar, ou não era nem para ter começado, mas são poucos casos. São poucos casos. Nós temos que acreditar no amor, nós temos que acreditar assim no relacionamento, naquilo que a pessoa está dizendo para mim. Nós temos que dar chance se a pessoa demonstra arrependimento. Isso tem que existir, Vânia. Isso aí não é coisa dos nossos avós, não é coisa de antigo que saiu de moda. O amor nunca vai sair de moda. A confiança no próximo. Nós cremos em Cristo. E Cristo disse assim, quantas vezes, perguntaram para ele, né, quantas vezes deve perdoar o nosso irmão que falha com a gente? 7 vezes ou 70? Ele falou 70 vezes 7. E não quer dizer que tem que perdoar 490 vezes, equivalente a 70 vezes 7, mas quantas vezes ele pedir perdão e quantas vezes ele demonstrar arrependimento. Então quer dizer que o cara zoa comigo, pinta e borda, me faz de gato e sapato e eu tenho que aturar? Não. Você precisa trabalhar no relacionamento se houver chance de ser trabalhado. Você precisa acreditar na pessoa se ela demonstrar que quer mudar. Porque às vezes está uma pessoa boa do teu lado aí, que quer ser feliz, mas não sabe como. Era o meu caso. Eu só precisava de instrução. Só precisava de instrução, mas como instrução se você não busca? Então, ela foi buscando e eu fui vendo. Chegou momentos que eu agia daquele jeito, com nervosismo, e geralmente ela me rebatia ou ela chorava. Chegou um momento que eu agi daquele jeito e ela nem rebateu e nem chorou. Ela simplesmente ignorou. E aquilo me chamou a atenção. Falei, você não vai falar nada? Não vou falar nada. Aquilo me chamou a atenção. E que é um fato interessante, que na hora da raiva, a gente fala muita coisa que não deveria. E fala muita coisa sem pensar. Então, na hora da raiva, não é ao meu ver, né? Óbvio, não é um momento de se argumentar. É um momento de deixar outra pessoa soltar tudo que ela tem que soltar. E aí depois, com calma, você senta e conversa. Olha... Na teoria é assim. Na teoria seria assim, né? É. A prática é um pouquinho mais complicada. A prática, ela pega. Uhum. Então, também teve momentos que depois que eu tomei conhecimento das 5 linguagens do amor,
teve momentos que eu via ela se esforçando para corresponder de uma forma que não era o natural dela. Sim. Então isso mexe com qualquer homem. O homem ele pode ser chucro, ele pode ser turrão, ele pode ser analfabeto, o homem ele pode ser de origem humilde, ele pode ser instruído, qualquer tipo de homem. Mas o homem ele sabe quando a mulher está se esforçando para dar certo na relação. Ele percebe. O homem que ele quer família, o homem que ele quer compromisso, ele percebe. Então eu percebi que ela estava se esforçando além do normal. Se esforçando para atender aqueles requisitos que eu pedia para ela, que para mim era importante. Que tem coisas que o cônjuge ele pede que parece birra, mas para ele é importante. A esposa chega e fala assim, a gente podia ir visitar mais a minha mãe. Aí o cara fala, pô, mas de novo? Mas o de novo dele faz 6 meses que ele foi. Então ele pode ceder, ele pode ir mais lá visitar a mãe dela, porque é mãe. Então tem coisas que dá para ceder e não vai te prejudicar em nada. A mulher chega pro cara e fala assim, poxa, custa você mexer menos no celular? E o cara fica indignado, porque é o momento que ele tem para relaxar ali dentro de casa, né? Você está bebendo demais e o cara fica surtado, porque ele fala assim, se eu não posso tomar minha cervejinha em casa, eu vou tomar na rua, e aí você vai ver. Vale a pena você fazer perrengue por causa disso? Tem coisas na relação que dá para você equilibrar para o melhor convívio do casal. Claro. Então eu via essas coisas nela, eu via ela chegar e me dar um abraço, dar um afago, um beijo, e eu sabia que não era normal aquilo dela. E aquilo eu dava risada, eu achava interessante. Eu até pensei, né? Eu falava assim, o que você quer? Ela, não quero nada, porque você vai conhecendo tua parceira. Uhum. E você via que ela estava se esforçando, porque ela via que aquilo era importante para mim. Então o que o homem inteligente faz? Ele corresponde. Ele corresponde, ele desce um degrau. Se a pessoa está lá em cima do pedestal, gritando para você fazer a tua parte, você não vai fazer. Você vai mandar ela se lascar. Agora, se a pessoa está lá em cima, ela desce um degrau, você também vai descer. Você pode não descer agora, mas depois você vai descer. Então, se a mulher ela chega no cara e esculacha o cara, ela cobra ele, ela põe ele para baixo, o cara vai rebater. Ele vai discutir com ela. Agora, se ela chega nele e fala assim, meu bem, preste atenção. Você é um homem inteligente. Você é um homem, você é o amor da minha vida, mas está fazendo algo que está destruindo nossa família. Você está bebendo todo dia, nosso filho está vendo. O cara pode xingar lá na hora, mas depois ele vai se tocar. Depois ele vai pensar, ele vai pôr a mão na consciência, ele vai pensar assim, cara, é verdade, o que eu estou fazendo? Quando ele vê o filhinho dele mexendo na latinha de cerveja, mexendo no restinho, tentando tomar, o filhinho dele tem 3 anos, tem 4 anos, ele vai se tocar. Então o homem ele não é burro. O homem ele pode ser orgulhoso, mas ele não é burro, ele vai enxergar. E essas coisas foram acontecendo com a gente ao longo do tempo, né? É verdade, é um ponto interessante esse. E aí, quando você se tocou que era o momento de você olhar assim, não, agora eu preciso de ajuda. Porque pelo que entendi, a Camila foi a primeira que deu o passo. Foi ela. E ela falou, e ela buscou orientação e tal. E aí depois você, como é que foi? Eu fui o primeiro que quis mudar. Uhum. Mas ela foi a primeira que buscou a mudança. São duas coisas diferentes, né? A pessoa ela pode querer mudar, ela sabe que ela precisa mudar, mas ela não faz nada para mudar. Ela vai ficar estacionada. Então, primeiro eu quis mudar. Eu cheguei para ela e falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa, nossa relação tá fraca, a gente tá vivendo um lixo de casamento, e se a gente não fizer nada, vai ser cada um para um canto. Então, eu quis, mas eu não fiz. Então, ela fez. Ela quis depois, mas ela fez antes. Uhum. E ela começou a participar de cursos, ela começou a participar de reuniões com mulheres, a dividir experiências, a comentar com outras pessoas que acrescentaram algo na vida dela, que deram dicas, né, que falaram para ela coisas que foi fazendo a diferença. E ela foi manifestando um comportamento diferente. E eu fui percebendo. Eu comecei a também, porque assim, eu sou um sujeito que eu sou forte para agir, mas eu tenho preguiça de estudar. Eu sou preguiçoso para estudar sobre aquilo. Então eu fui vencendo minha preguiça, eu fui buscando informações sobre ela. Ela me trazia um assunto assim, olha, eu vi hoje fulano falando sobre tal assunto do relacionamento, sobre as raízes. E eu dizia, quem é fulano? Não conheço.
Mas depois eu ia lá e pesquisava quem é essa pessoa e o que é essas raízes que ela falou. Aí depois eu ia e comentava com ela e eu via que aquilo ali, alguma coisa, se identificava com a gente. Então, basicamente foi isso. Foram pequenas coisas que foram sendo acertadas. Uma outra coisa que a gente fazia. Na hora do calor da raiva, a gente discutia. E isso sempre partia de mim, a discussão. Eu convivi com um sujeito que é muito divertido. Esse sujeito, ele faz piada de tudo. Ele tem um jeito muito leve de levar a vida. E é bom você conviver com pessoas assim. E eu ficava admirando o comportamento daquela pessoa. Ele nunca estava triste, ele nunca estava para baixo. Então eu comecei a incorporar isso no nosso relacionamento, algumas coisas. Quando eu via que eu estava nervoso, que ela estava nervosa, que ela me dava aquelas patadas, eu fazia uma piada. Eu dava um puxão de cabelo nela carinhoso. Carinhoso. Eu dava um beijo. Eu interrompia aquela raiva com um beijo. Coisinhas assim que eu fui trabalhando no meu psicológico. Era para mim dar uma esfriada, era para minha raiva dar uma passada. Para você respirar e retomar a consciência do que estava acontecendo. Sim, o famoso conta até 10, né? Só que no meu caso, conta até 10 foram essas coisinhas. Isso foi uma coisa que eu comecei a praticar e deu muito certo. Uma outra coisa que a gente começou a fazer. Nós começamos a trabalhar nos defeitos para fazê-los virar admiração. Isso não foi uma coisa assim muito que partiu de nós, isso veio de Deus. Foi Deus que nos deu isso, que nos ajudou. Aquilo que eu achava que era defeito nela, a ponto de querer largar dela, que é o fato da natureza dela ser um pouco mais lenta do que a minha, mais calma, hoje eu admiro nela. Porque eu passei por momentos bem difíceis na minha vida, financeiros também, e eu chegava em casa arrebentado de canseira. Sujo pelo trabalho que eu fazia, eu me sujava. E quando eu chegava em casa, é até emocionante para mim falar disso, eu via uma mulher com um sorriso no rosto, com um café na mesa, aguardando a minha chegada. Calma. E às vezes eu discutia no trabalho, porque se uma pessoa ela for contra o meu ideal, eu não vou ficar quieto. Eu discutia, eu chegava em casa com a cara fechada e ela me acalmava. Ela me dava aquela paz, me dava e me dá. Então hoje eu aprendi a admirar isso muito nela. Ela é meu ponto de equilíbrio. Ela não me deixa descer muito e não me deixa subir demais. Ela é meu ponto de equilíbrio. Eu olho para aquela calmaria dela, eu sinto paz, eu amo a companhia dela porque me faz bem. No trânsito, quando eu ia discutir com uma pessoa, ela dizia, pra que isso? E só aquela frase dela, pra que isso? Eu já segurava a minha onda. Então eu fui aprendendo a admirar essa característica nela que eu achava que era um defeito miserável. O fato dela ser mais calma do que eu. E ela também, por sua vez, pegava muito no meu pé porque ela dizia que eu não tinha mulher, eu fazia as coisas sem consultá-la, eu não perguntava o que ela achava, eu era muito impulsivo. Essa era a palavra que ela usava. E ela me disse isso várias vezes, hoje eu admiro isso em você porque você tem atitude. Então olha só, mudou a colocação, né? De impulsivo para cara de atitude. Quem é que não gosta de um elogio? Opa, quem é que não gosta de ser reconhecido? Ela fala para mim, você é um homem de atitude, você me levanta, você me encoraja, você me faz acreditar quando eu estou desistindo. Então, não mudou a característica. Eu continuo aquele cara que quer as coisas para ontem e ela continua aquela pessoa que vai no tempo dela. O que mudou, Vânia? Foi o ponto de vista. Foram os olhos. Posso contar uma história aqui? Deve. Tem uma história que fala sobre os lençóis sujos. Uma mulher que morava numa chácara, e essa mulher todos os dias ela tinha por hobby reparar pela sua janela o momento em que a vizinha vinha lavar roupas e estendê-las no varal. E ela dava risada dizendo assim, não sabe lavar roupas. Até hoje, depois de velha, não sabe lavar roupas, porque os lençóis dela são todos amarelados. E ela ria daquilo, ela se alegrava com aquilo, porque ela se achava melhor, e a vizinha, coitada, nem lavar roupa, sabe? Isso foi por muitos anos. Até que um dia a filha dela veio visitá-la. A filha dela acordou mais cedo outro dia, fez uma faxina na casa, fez bolo e fez café. Quando a mãe acordou, estava tudo pronto. A mãe olhou e falou, nossa filha, você já fez café? Já. Vou pegar o pão para a gente comer. Não, mãe, eu fiz bolo. Ah, tá bom. Tá tudo limpo, tá diferente. Sim.
Sentaram para comer bolo, para tomar café, e a mãe falou assim: filha, daqui a pouco você vai ver uma coisa que, nossa, eu acho um absurdo. A vizinha, ela lava as roupas e ela coloca no varal todas encardidas. Eu não sei por que ela gasta sabão e água lavando roupa. Daqui a pouquinho você vai ver. E daqui a pouquinho a vizinha começa a estender os lençóis no varal, todos branquinhos. Os panos de prato, branquinhos, alvejados, limpinhos. E a mulher fala: não é possível. Será que justo hoje ela aprendeu a lavar roupa? Alguma coisa errada está acontecendo. E a filha falou assim: sabe o que está de errado, mãe? Eu levantei mais cedo que você e eu limpei a tua casa. E da tua vidraça tinha até limo. De tão suja que estava. O problema não está no lençol da vizinha. Está na sujeira que estava no teu vidro, que você nunca limpou. E a mulher não sabia onde pôr a cara de vergonha. Então, o que acontecia comigo e com a Camila era isso. A nossa vidraça, ela estava suja. Se manchou com o tempo. Eu me achava o cara perfeito. O marido que toda mulher, se fizesse assim, queria ter. E ela se achava humilde demais e dizia que eu era muito orgulhoso. Então nós nos condenávamos, nós nos degladiávamos e o relacionamento estava afundando, que nem um carro que patina e só afunda. Quando a gente se resolveu, quando nós passamos a nos tratar, a nos cuidar, a primeira coisa foi limpar os olhos, limpar a vidraça. Então eu não mudei muita coisa depois de casado para cá. Ela também não. Mas a gente vive hoje numa lua de mel constante, a gente vive em paz, graças a Deus. Porque a maneira de enxergar um ao outro mudou. E isso faz toda a diferença. A maneira com que você vê o teu parceiro. A maneira com que você enxerga toda a situação. A mulher reclama porque tem um marido que só pensa em trabalhar. Ele só pensa em trabalhar, ele não tem tempo para a família. E eu estou a ponto de largar desse homem porque os finais de semana ele não está em casa, os feriados ele não está em casa. Há 10 anos que isso acontece. Mas ela não olha a casa confortável que ela mora. Ela não olha que o marido dela tem 50 anos, mas aparenta que tem 60 porque ele envelheceu muito trabalhando. Ela não olha que a filha ou o filho estuda num bom colégio, que eles têm bons móveis dentro de casa por causa desse trabalho. E é a maneira dele expressar o amor, trabalhando pela família. Então mudou a nossa forma de enxergar. Não mudou muitas coisas em mim. Lógico que a maturidade vem, né, com os anos. Hoje eu estou com 38 anos e nós já temos 16 anos de casado. Então muita coisa, lógico, que amadurecemos. Nós discutimos hoje ainda, mas a nossa discussão dura 20 segundos. Não dura mais meia hora como durava antes. Dura 10 segundos, 20 no máximo. E logo a gente se acalma e nem toca mais naquele assunto. Daqui a pouco a gente está comendo junto, porque a gente ama comer também, ou o casal que come. Tudo acaba em comida. E ela cozinha muito bem e eu também aprendi com ela, então a gente se resolve ali cozinhando e acabou. Nada melhor que uma boa refeição também, né? Nada melhor. Sério. Comer não deveria ser pecado não, gente. Né? O fato de você sentar numa mesa com refeição, uma boa refeição, e comer ali em família, ou comer com as pessoas que estão à volta, é um ato de extremo amor e cuidado e carinho. E também é um valor. É um valor. Você lembra que nas casas, você deve ter alguma avó, alguma tia que tinha casa no interior, que todas as casas do interior é assim, a cozinha era bem maior que a sala. Bem maior. E tinha uma mesa enorme com bancos. Qual era a estratégia dessas pessoas? Eu acho que inconscientemente, qual era a estratégia delas? Reunir a família. Sim. Eu lembro que o sonho da minha mãe era ter uma mesa grande que coubesse todos os filhos, as noras, tudo ali, sabe? E o dia que ela fez uma janta de Natal, uma ceia de Natal, tava os 3 filhos, porque eu tenho mais 2 irmãos. E os agregados, né? E na época eu tinha minha filhinha pequena, nossa, ela encheu o olho de lágrimas, assim, ficou toda emocionada, porque tava toda a família dela ali reunida em volta da mesa. Então, não é a comida em si, claro, a comida é bom, né? A gente gosta de comer. Mas o fato de estarmos todos sentados na mesa, no mesmo ambiente, dividindo o momento, em família, principalmente, né? Isso. Agora eu te pergunto, um cara que ele gosta de frequentar boteco, vamos falar de um tema polêmico, boteco. Boteco. O cara que gosta de frequentar boteco, e ele só chega em casa tarde da noite todos os dias. Lá ele tem a diversão, ele dá risada, ele conta piada, ele encontra os amigos, ele toma uma. Quando ele não tem, pagam para ele. É isso que acontece nos botecos. Sim.
Esse cara, ele tem uma mulher que é boa cozinheira e é boa dona de casa. E ele sabe que 7 da noite tem janta em casa. O que ele vai ficar fazendo no boteco? Que diabos ele vai ficar fazendo dentro do boteco, perdendo tempo com amigos que não são amigos? Esses caras que falam que são amigos, se ele chegar hoje e falar assim, cara, perdi tudo, tô na fossa, preciso morar com você 2 meses e preciso que você me sustente. Eu prometo que 2 meses no máximo, depois eu vou tocar minha vida. Não fica um para contar a história. Então, se o cara sabe que tem uma esposa esteio, coluna dentro de casa, ele não vai ficar muito tempo longe ou fora de casa. Ele vai querer ir para o lar dele, para o refúgio dele. Porque o cara que tem um lar, é isso que ele quer estar dentro do lar. Ele quer estar dentro do refúgio. Então a comida, a gente tocou nesse assunto, ela une pessoas, né? E as cozinhas eram maiores no passado. Hoje as cozinhas são minúsculas, cabe forno, micro-ondas, pia e fogão e geladeira. E mal tem um espaço para você se virar. E quando não, a lavanderia junto. E as salas, elas são maiores. Então as pessoas sentam comendo, assistem comendo, o outro come no quarto enquanto estuda, e é assim. E ninguém mais agradece pela refeição. Então isso aí são valores que vão se perdendo, enfraquecem a família. Família fraca gera pessoas fracas, e pessoas fracas geram problemas e mais problemas e mais problemas. Realmente, ponto importante esse. Então, assim, pra gente dar uma... Dentro de tudo que você contou aqui pra gente, dá pra tirar vários insights e várias dicas para vários casais aí que podem estar passando por algum momento, alguma dificuldade, ou que queiram evoluir, né? E até como pessoa e como casal, e manter a família, manter o casamento, manter a relação. Agora me surgiu uma dúvida aqui. Sim. E quando a mulher não é do lar? Porque, cara, eu não sou do lar. Eu adoro cozinhar, mas eu não sou do lar. Eu detesto organizar a casa. Eu gosto de, eu organizo as minhas gavetas e eu mantenho. Mas ficar lá todo dia não é comigo. Sim. Eu gosto de estar fora, sabe? E aí, faz como? Então, a pessoa de valores, ela é atraente. A mulher que é atraente, ela possui valores, ela desperta a atenção do homem inteligente. O homem que é vazio também, o homem que só quer uma mulher para aquilo, ele não está nem aí para valores. Ele quer realizar ou satisfazer o seu desejo. Mas o homem inteligente, ele procura valores. E cozinhar é um dos valores que eu falei, né? Existem outros tantos. A mulher que é paciente, a mulher que divide as responsabilidades com o marido, a mulher que é boa mãe, a mulher que é caprichosa, a mulher que é discreta, a mulher que é sensual na medida do necessário. Então tudo isso aí são valores que fazem uma mulher se tornar interessante. Então, se tem algo que interessa para mim, eu vou estar ali. Agora, se a pessoa é uma carroça vazia, que só faz barulho, então ainda que ela cozinhe bem, sabe? Não é interessante ficar perto de uma pessoa assim. Então a comida foi um detalhe, né? Que nós usamos, né? É um detalhe. E a mulher pode usar isso sim para o bem da sua família, para os filhos, para o marido, ter hora da refeição, ter um ritual no momento da refeição, um agradecimento, ensinar para os filhos que aquilo ali não caiu do céu, que aquilo ali foi Deus que proveu através do trabalho. Então a comida ela é um detalhe, mas existem outras tantas coisas. Mas também não tem nada de errado a mulher não gostar de ser do lar. De forma alguma, até porque tem mulheres que são independentes financeiramente do marido e vivem bem com isso, com seus relacionamentos. Tudo é uma questão de ajuste e conversa. Sim. Né? Eu não gosto de ser do lar? Contrata uma diarista e tá tudo certo. Tem condição para isso? Tem condição. Trabalha, arruma condição e, né? E provém assim, não precisa brigar por causa disso. Há casais que eu conheço que eles almoçam fora há anos. Eles comem fora há anos, todos os dias. Tem conta em restaurante. Eles pagam por mês. E eles vivem muito bem com isso. O cara nunca provou nem sequer um arroz da mulher. E eles vivem muito bem com isso. Pois é, tem mulher que nem sabe cozinhar também. E tá tudo certo, gente. É. É questão de ajuste, que nem você falou. Você vai comprar um carro, você olha bem o que ele vem de fábrica. Me serve. Me serve, me satisfaz. É isso que eu quero pra minha vida? Tá tudo certo. Casou? É uma decisão. Ninguém te obrigou a você casar. Você casou porque você quis. Aí a sua decisão de escolher todos os dias está ao lado da Camila. Sim. Amar, cuidar, respeitar e manter a sua família.
E foi nossa decisão também, Vânia, fazer o nosso casamento dar certo. A decisão de ambos, né? Nós decidimos. Sim, isso é muito importante. Dentro disso tudo, das 5 linguagens do amor, né? Nós temos você falou que você tem do ato de serviço e palavras, né? Toque. E a palavras de afirmação. Palavras de afirmação. São palavras de afirmação e toque físico. E toque físico. Da Camila, pelo que eu entendi, são atos de serviço e tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E tem aqueles que gostam dos presentes. Presentes. Que é a 5ª linguagem do amor, né? O meu sogro é assim. Teu sogro é assim. O pai da Camila é assim. A linguagem do amor dele é atos de serviço e presente. Então, quando eles têm uma discussão em casal, enfim, então a maneira dele pedir desculpas, a maneira dele pedir perdão é fazendo um presente. Um agrado qualquer. E isso a gente vê no casamento. Quem convive com eles sabe disso. E eles vivem bem com isso. Eles vivem bem com essa situação. Eu acho que esses foram os pontos mais importantes, assim, de tudo que a gente conversou hoje. Você se conhecer, que é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no canal, o autoconhecimento, e você conhecer o seu parceiro. Que a partir do momento que você entende como você funciona, você vai conseguir entender melhor as diferenças com o seu parceiro e colocar isso numa balança e equilibrar. Certo? Certo. Muito bem. E assim, hoje, quem quiser falar, seguir o Casal do Milhão, falar com o Casal do Milhão, acompanhar uma palestra, como é que funciona? Vânia, nós temos um trabalho online e nós temos também o trabalho presencial. O presencial é quando nós somos contactados e a pessoa pode fazer isso através do nosso direct no Instagram ou ela pode fazer através do nosso contato no WhatsApp. Nós vamos deixar o contato, os arrobas do Marcelo, da Camila, o Casal do Milhão, na descrição do vídeo. Depois vocês podem seguir, perguntar, mandar questionamentos no direct, que eles estão abertos a ajudar. Nós fazemos palestras em igrejas, fazemos palestras em eventos, celebramos casamentos e agora começamos há pouco tempo no online a fazer mentoria para pessoas sobre relacionamentos. E em janeiro nós começaremos uma mentoria sobre empreendedorismo. Também estamos estudando para isso e vamos dividir com as pessoas a esse respeito. Muito bom, muito legal. Marcelo, para a gente finalizar hoje nosso bate-papo, deixa um conselho para um casal que está, para aquela pessoa solteira que está pensando em noivado, casamento, e para a pessoa que está casada agora, que está passando por alguma dificuldade. O que você diria para essas duas pessoas? Eu digo para você o seguinte, nós temos um Fusca e esse Fusca ele é o carro mais simples de arrumar que eu já tive. E é rosa. E é rosa, nosso Fusca rosa. E ele é o carro que nos leva para todos os lugares. Nós estamos rodando no interior do Paraná aí de Fusca e ele é um carro pau para toda obra. Ele é um carro simples, ele não tem opcionais, ele não tem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem câmbio automático. Ele é um carro simples de mexer, mas ele é um carro que deu muito trabalho para ficar do jeito que está. O meu conselho para você que é casado é, pense sempre no Fusca. Para você ter uma relíquia dentro de casa, demora para ficar pronto, é bastante trabalho. E Vânia, Fusca é Fusca, sempre tem algo para arrumar. Então o relacionamento também é assim. Nós até fizemos um vídeo a esse respeito e foi muito grande a repercussão dele. Para você que é casado. E para você que é solteiro, eu penso assim, não espera muito. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais a idade chega, dos 30 em diante, mais exigente você fica. Mais manias você vai criando. E mais difícil de conviver com outra pessoa, porque ela também desenvolveu manias, ela também desenvolveu peculiaridades, né? Então se você casa mais novo, a tendência de você quebrar pedra é maior, mas você vai chegar aí aos seus 40 anos com um entrosamento bem legal, com uma maturidade bem bacana, porque você casou novo. Exatamente. Casar é bom? Casar é bom. É muito bom. Eu casaria de novo com a mesma pessoa. Isso é ótimo, Sim. Isso é ótimo. Gente, para quem segue o canal, curta, compartilha, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa ali. Se você tiver alguma história para contar, eu costumo dizer que toda história merece ser ouvida, toda história merece ser contada. Quem sabe você pode estar aqui contando a sua história, motivando, incentivando outras pessoas também com a sua história. Sigam os arrobas, vou deixar os arrobas na descrição, tanto do Marcelo, meu e do canal. Acompanhe, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o canal a crescer, gente. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceitado, por ter vindo hoje. Espero você novamente aqui. Agradeço, Vânia. Próxima oportunidade estaremos aqui.
Show de bola.